Hoje eu quero falar com vocês sobre a comparação. A Bíblia fala como é terrível a comparação. Hoje eu venho te lembrar de algo que talvez o seu coração esteja esquecendo. O nosso maior objetivo não é conquistar esse mundo. O nosso maior objetivo não é conquistar fama, riqueza, não é conquistar status. O nosso alvo principal é a salvação da nossa alma. Se perdermos isso de vista, nós corremos um sério risco de perder a salvação. O salmista Asaf, ele viveu uma crise dessas. Asaf, ele foi um grande homem de Deus. Ele era um servo do altar, ele era um músico do templo, um profeta. Mas um dia, ele começou a olhar para a vida dos outros. Os Salmos 73 foi escrito por Asaf. E no versículo 2, ele disse assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Preste atenção, até quem serve no altar pode ser contaminado por esse sentimento. O veneno da inveja é sutil. Ele entra pelos olhos e vai direto para o coração e enfraquece a fé. Então Asaf, ele começou a comparar a vida dele com os incrédulos. Ele tinha que estar no templo todo dia, viver uma vida correta, sacrificando as suas vontades, e os incrédulos vivendo a vida como queriam. E ele começou a observar que os incrédulos estavam prosperando, vencendo, eram felizes. E Asaf começou a comparar com a vida dele. Asaf, ele chegou ao ponto de dizer isso, olha: inutilmente eu conservei puro o meu coração. Em outras palavras, ele estava dizendo: do que me adiantou ser fiel, se quem vive no erro está melhor do que eu? E quantos têm se sentido assim? Estão servindo a Deus, estão obedecendo, mas quando olha para a vida dos outros, aqueles que não temem a Deus, a pessoa pensa assim: não é justo. E aí ela começa a fazer uma comparação. E a comparação, ela traz uma frustração. Por isso que nós vemos muitas pessoas frustradas, porque vivem se comparando com os outros. Asaf, ele começou a comparar a vida dele. Olha, a pessoa, ela não precisa de Deus para prosperar, para vencer na vida, para ter fama. Quantos incrédulos aí que estão até servindo o diabo e têm dinheiro, têm fama, têm riquezas? Então tem pessoas que ela pensa o seguinte: poxa,
eu parei de fumar, de beber, de mentir, de me prostituir, de usar droga, mas não adiantou de nada, Deus não está me prosperando. Mas eu pergunto a você, você se converteu para ser salvo ou para prosperar? Tem muitas pessoas que ela acha o seguinte: porque eu não faço mais o que é errado, eu não vivo mais no pecado, Deus é obrigado a me prosperar. E tem muitas pessoas que elas ficam frustradas. Ah, é? Deus não vai me abençoar? Então eu vou voltar para o mundo. Eu vou voltar para a vida errada. Eu vou voltar para fazer o que eu fazia antes. Mas você tem que entender que quando você se converte e quando você abandona o pecado, não é para você prosperar, é para você salvar a sua alma. Amém, pessoal? Você consegue entender isso? Você largou tudo de errado que você fazia. Não foi para Deus abençoar a sua vida. É igual a pessoa chegar para o pastor e pergunta: pastor, eu quero me batizar. Eu sempre pergunto, mas por que você quer se batizar? Porque tem pessoas que ela pensa, eu vou me batizar porque eu quero ser curado. O batismo não vai curar ela. Ah, eu quero me batizar porque eu quero prosperar, ver se Deus abençoa a minha vida. O batismo não vai abençoar a sua vida. O batismo é quando a pessoa entendeu que ela precisa se arrepender. E a pessoa tem que se batizar pela salvação da alma. O que levou você a se batizar nas águas? Foi o fato de você querer a sua salvação. Vocês estão compreendendo? Asaf, ele começou a comparar a vida dele. Uma vida de sacrifício, uma vida regrada, e ele olhou os incrédulos. Poxa, eles prosperam, eles não têm Deus, não temem a Deus, prosperam. E ele quase se desviou, quase caiu. Esse foi o sentimento de Asaf. E ele mesmo confessou: quando o coração se me amargou, eu era como um irracional na tua presença. E isto é muito forte. A inveja deixa a pessoa cega espiritualmente. Ela não vê mais o bem que Deus fez. Ela não consegue mais orar com gratidão. Ela perde o foco da salvação e passa a medir a vida dela por aquilo que ela tem ou não tem. Mas houve uma virada de chave na mente de Asaf. No versículo 17, ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e eu entendi o fim deles. Quando Asaf, ele entrou no santuário de Deus, Deus mostrou para ele que a diferença entre aquele que serve a Deus e não serve, não é agora. A diferença vai ser no fim. O destino da alma. Vocês estão compreendendo? Asaf, ele entendeu que tinha pessoas prosperando, vencendo, mas quando elas morressem, a alma ia para onde? O destino da alma
Então, você precisa entender que você se converteu, você se batizou, você está aqui na igreja, porque você está esperando receber algo muito maior. Não apenas uma vida abençoada aqui nessa terra, mas a vida eterna. A vida eterna. Você não pode ficar se comparando com ninguém, porque a comparação desperta inveja, a comparação causa frustração. Se você comparar sua vida com os outros, você vai ver pessoas que estão melhor do que você, e você vai ver pessoas que também estão pior do que você. E isso não quer dizer que o seu valor está naquilo que você possui. Tem pessoas que ela vai ser muito famosa, muito rica aqui na terra, mas ela vai passar a eternidade dela no inferno. O que adiantou tudo que ela conquistou? Quando a pessoa morre, o que ela leva para outro lado? Nada. Asaf, ele entendeu que ele não estava ali no santuário para Deus abençoar a vida dele. Ele estava ali para ganhar a alma dele, a salvação. Vocês entendem isso? Quando ele se voltou para o altar, Asaf, ele foi liberto da comparação. Você precisa se libertar desse espírito de comparação. Você se comparar com os outros só vai fazer mal para você. Nunca se compare com ninguém. Se você quiser se comparar, compare a si mesmo. Hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Amanhã você precisa ser melhor do que você foi hoje. Essa é a comparação que você pode fazer. Amanhã eu quero fazer melhor, ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Cada dia me tornar melhor. Não se compare com ninguém, porque isso causa frustração e você vai acabar perdendo a sua salvação. Apocalipse 22 nos dá um alerta urgente para os nossos dias. Apocalipse 22, no versículo 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, se santifique-se ainda. E o que quer dizer isso? Quer dizer que vai chegar uma hora em que não haverá mais tempo. Quem estiver no erro, permanecerá no erro. E quem estiver salvo, será salvo para sempre. Quem estiver perdido, estará perdido eternamente. Não se engane, não é quem venceu aqui na terra que será exaltado no céu. Você lembra da passagem do rico e do Lázaro? O rico, ele venceu aqui na terra, e quando ele morreu, a alma dele foi para o inferno. O Lázaro, ele sofreu aqui na terra, mas quando ele morreu, a alma dele foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão. Então, não é quem venceu aqui na terra que será exaltado no céu, mas será exaltado no céu aquele que venceu a si mesmo.
Aquele que guardar a fé, esse será exaltado no céu. Por isso eu te pergunto, você tem olhado para o altar ou você tem olhado para a vida dos outros? Você tem se comparado com os incrédulos ou você tem se consagrado para Deus? Você está mais interessado em conquistar o mundo ou você está interessado em salvar a sua alma? Hoje, o Espírito Santo, ele te chama de volta para o lugar da visão, que é o altar. É no altar que você tem que entregar suas injustiças, suas frustrações e deixar Deus limpar seu coração, antes que essa frustração roube a sua salvação. Talvez você esteja dizendo assim, mas é porque eu mereço muito mais do que isso. E é claro que você merece. Mas muito mais do que as conquistas aqui na terra, você merece a salvação. E é isso que você tem que buscar. Não perca tempo olhando para aquilo que é passageiro. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é imediato. Não negocie a sua santidade por um momento de vaidade. Você entende isso? Fique de pé.